Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês. Eu sou o William, eu sou o líder do Pride Network aqui no Brasil. E a gente está dando abertura hoje a um evento que vai ser um pouquinho diferente dos outros eventos que a gente tem feito no Pride. A gente vai olhar para a questão LGBT hoje sob o ponto de vista de pessoas que não são LGBT, para a gente refletir um pouco como é que a LGBTfobia impacta a nossa sociedade como um todo. Eu vou deixar para falar um pouco mais do evento daqui a pouco. Eu quero passar a palavra para o Prete agora para fazer a abertura de mais esse dia e em seguida a gente começa. Obrigado. Obrigado, William. Bom dia para todos vocês. Primeiro eu queria me desculpar, e quando eu estou me desculpando é porque essa semana da diversidade ela tinha sido programada comigo, com a Simone, com todo o time do Comitê de Diversidade, e essa semana acabou sendo aprovada por mim para a gente usar essa semana que nós estamos, mas infelizmente na vida corporativa, eu estava conversando aqui com a Maju, alguns acidentes de percurso acontecem. E eu, diferente da outra semana, que eu participei absolutamente em todos os dias, investi um tempo para aprender e para crescer como indivíduo e como ser humano, nesta semana. Infelizmente, essa semana, hoje é a minha primeira participação. Mas, de novo, é muito importante para mim, eu já vou passar a palavra para a Simone, porque eu sou um cara de sorte. Então, eu sei que todos os dias foram muito ricos, mas hoje nós vamos ter uma visão diferente, né? E a Simone acho que vai comentar um pouco sobre isso. Primeiro eu queria comentar que você foi muito bem representado nos outros dias. No primeiro dia, a gente teve a abertura com o Paulo Souza do CASC e comigo, a Semana da Diversidade, a abertura oficial assim, da semana. Depois, no segundo dia, teve o Manili, do Jurídico, e a Solange Ferreira, da área financeira, que fizeram a abertura. Ontem, a Andrea Anjos, da área tributária, e o Laerte Moraes, do Amidos e Cacau e Chocolate. Então, o Rubens também esteve presente no segundo dia. Então, a diretoria executiva estava presente todos os dias. E eu acho que acabou sendo também uma forma de mostrar que o tema da diversidade não é uma coisa que o Prete e a Simone querem fazer na companhia, mas que é importante. Toda a diretoria executiva, toda a liderança sênior aqui do Brasil está muito engajado com esse tema, né? Claro, isso é o mais importante, porque quando você tem diversas pessoas que são seniors da companhia incentivando e patrocinando essa semana, patrocinando no sentido de investir tempo, isso é muito importante para a nossa empresa, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, então me desculpem todo mundo pela minha ausência, foi absolutamente por motivos profissionais, mas estamos juntos e estou muito ansioso com o dia de hoje. Legal. E só para reforçar o tema desse ano, então, da Semana da Diversidade, a empatia abre portas. E esse é um tema, então, que a gente tem trabalhado aí todos os dias, né? E realmente foram oportunidades para todos nós, vermos situações, vermos condições, de outras pessoas, vermos tudo isso por outro ângulo, E as atividades que aconteceram tanto aqui em São Paulo quanto nas localidades propiciaram essa oportunidade para todo mundo que participou de ver a vida, sob outro ângulo e desenvolver um pouco mais dessa nossa empatia por outras realidades, por outras condições, outras opiniões, outras situações. Então, foi realmente muito interessante. A gente tem recebido vários depoimentos, das localidades, inclusive, aqui de São Paulo também, super emocionante de como o evento, como a semana tem tocado de formas diferentes as pessoas que participam aqui da nossa empresa. E eu queria, então, incentivar para vocês continuar mandando, seja aqui em São Paulo ou o pessoal das localidades, mandar os depoimentos tanto para o Comitê de Diversidade ou do grupo que está organizando a Semana da Diversidade nas localidades, que a gente captura aí todos esses depoimentos e é uma forma da gente ver o impacto que essa semana está causando na organização. Então, e, finalmente, eu queria dar boas-vindas para as nossas convidadas, para a Clarice, para a Cláudia e para a Maju. E temos muito que aprender com vocês. E o agradecimento é em nome de toda a Cargill. Somos 10 mil funcionários. E sejam bem-vindas e se sintam em casa, tá bom? Pessoal, antes de chamar as nossas convidadas e apresentá-las, acho que faz sentido a gente olhar um pouquinho para o histórico do Pride para entender o porquê desse evento hoje. Então, lá em agosto de 2016, quando a gente lançou o programa aqui no Brasil,
Um feedback muito comum que a gente recebia era: eu sempre quis falar sobre isso, mas não sabia como me aproximar do assunto. Esse é um assunto que deve ser falado nas empresas? E aí as pessoas começaram a ficar felizes de poder falar sobre isso. A gente notou que existia uma deficiência conceitual sobre o que é LGBT, quais são as problemáticas que envolvem ser uma pessoa LGBT na nossa sociedade. E aí a gente começou com um programa de aliados, que é um programa educacional e que vem justamente suprir essa necessidade. Então, os aliados, eles aprendem sobre o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, quais são os diferentes tipos de orientação, por que isso é uma expressão legítima da forma de ser humano. Recebem materiais educativos ao longo do tempo, e a gente também organizou 4 Pride Talks para cobrir esses conceitos básicos. Então, a gente trouxe aqui mulheres lésbicas para falar sobre as problemáticas que envolvem as mulheres lésbicas, depois homens gays, depois pessoas bissexuais e, por fim, pessoas transgêneros e travestis. E aí a gente conseguiu criar essa base conceitual que permite que hoje a gente consiga ampliar o nosso ponto de vista sobre a problemática e sobre as questões que envolvem ser LGBT e aprofundar o nosso debate. Então, o que a gente vai fazer hoje é isso, é ampliar e aprofundar. Como é que a gente amplia? A gente amplia pela primeira vez, tirando do centro do debate o ponto de vista da pessoa que é LGBT. Então, hoje, quem vai estar falando para a gente sobre lesbo, homo, bi, transfobia são pessoas que não são LGBTs. Tem alguma relação, mas não são. Então, a gente consegue ampliar esse ponto de vista. E como é que a gente vai aprofundar o nosso debate? Através de um método que eu vou propor para a gente aqui hoje, que é muito simples, mas que é a gente refletir sobre as falas de cada uma das nossas convidadas. Então, para a gente fazer essa reflexão, a gente escuta o que elas dizem, reflete sobre o que levou elas a pensarem ou a sentirem dessa forma. Elas pensarem ou sentirem dessa forma leva a quais ações e que consequências essas ações têm, tanto do ponto de vista individual, de volta para elas mesmas, como coletivo, dessas ações que elas tomaram a partir desse pensamento ou desse sentimento. Quando a gente fala sobre inclusão LGBT, a gente está falando sobre transformação de cultura. Para transformar a cultura, a gente precisa pensar sobre os nossos modelos mentais, sobre o mindset. E é essa a proposta aqui hoje. Então, para aprofundar o debate, que a gente cada vez mais consiga pensar. Então, esse é um exercício de reflexão que a gente vai fazer hoje. Legal? O nosso debate vai estar dividido em 2 partes. A primeira parte é entre 30 e 40 minutos. Eu tenho umas perguntas direcionadas para cada uma delas. E depois a segunda parte, que vai ter entre 30 e 40 minutos também, são perguntas abertas de vocês. Então aqui não tem a resposta pronta, não tem resposta certa. É um exercício de reflexão que a gente começa a fazer a partir de hoje para aprofundar a nossa maneira de pensar. E agora eu quero convidar as nossas convidadas para subir aqui. Clarice. A Clarice tem 66 anos. Eu acho que faz sentido, porque também é um time diverso, né? Ela é aposentada e ela é mãe de 3 filhos, um deles é o Yuri, que tem 40 anos. O do meio. Bem-vinda, Clarice. Eu quero chamar a Cláudia, que é mãe de uma menina que recentemente passou pela transição. A Cláudia é psicóloga e vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. A Maju, que também é mãe do André, que tem 29 anos. A Maju é jornalista e vai contar para a gente sua experiência. E a Adriana, que trabalha aqui na Cargill, é gerente de RH, que é mãe do Felipe e vai contar um pouquinho para a gente da sua experiência também. Agora, fazendo o inverso, vocês podem se apresentar, falar por que vocês estão aqui, rapidinho, só para a gente aquecer? Vamos lá. Bem-vindos. Bom dia. Bom, eu recebi o convite, né, aqui através do time, né, do William, e eu me senti super à vontade de estar aqui hoje, a partir do momento que é um assunto tão tranquilo para mim, tão é bom de se falar, né, e eu percebi que, a partir do momento isso que eu realmente aceitei como uma coisa tranquila, uma coisa gostosa de se falar, isso fez bem para mim, fez bem para o meu filho, fez bem para todo mundo que está ao redor. Mas eu só aceitei o convite de verdade quando eu conversei com o Felipe e perguntei, porque, a partir do momento que eu estou aqui, eu também estou expondo a vida dele, né?
E eu perguntei como ele se sentiria de eu estar aqui. Ele não está assistindo, ele não está ouvindo, mas eu estaria falando da vida dele, né? E ele adorou a ideia, ele achou que eu deveria mesmo estar aqui, e eu vim aqui, né, com o aval dele, ele ficou muito feliz por eu estar aqui. Eu estou aqui, vamos ver o que eu posso contribuir, né? Obrigado, Adriana. Eu gostei muito da oportunidade, eu fui convidada para estar aqui hoje. Tenho uma conhecida que trabalha aqui, que sabia da minha história, e aí ela me indicou, e conversando com o William, eu achei bem interessante, porque, apesar da minha história ser bem profunda dentro de mim e ao meu redor, eu não estou ativista, assim, né, como a Maju está, apesar da gente já ter se encontrado antes, eu sinto que eu não tenho um trabalho social sobre o tema, apesar de ser muito convidada por universitários, já fiz alguns documentários e coisas desse tipo. Eu sinto que eu estou muito ainda, e eu não sei se está certo ou errado, mas o que eu percebo é que eu ainda estou muito no meu círculo, do meu entorno, e muito cuidando da minha filha, né? E talvez isso seja até um egoísmo em algum nível, talvez eu possa contribuir mais. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade, que eu sou chamada, eu sempre me esforço bastante, e estou bem animada com essa possibilidade, né, de estar aqui hoje. Então, muito obrigada. Obrigado. Eu estou aqui a convite do William, né? E o que eu vim fazer aqui? Plantar uma sementinha. E essa... Não. E essa semente, eu tenho certeza que ela vai germinar. Se a gente conseguir, aqui da sala, fazer uma pessoa ter empatia pelo LGBT, já está bom, já valeu o nosso trabalho, mas eu tenho certeza que todos vão germinar a sementinha. Oi, gente, eu sou a Maju. 20 anos atrás, estava falando aqui para o prédio, que 20 anos atrás, quando eu comecei a trilhar aí esse caminho, eu jamais imaginei que um dia eu ia estar dentro da indústria agropecuária. Eu achei que era uma coisa, uma ilusão, e que jamais isso ia acontecer. Então, eu estou emocionada e muito feliz de ver o quanto o mundo mudou nesses 20 anos, e eu estou aqui, não é sonho, eu estou aqui. É muito bom estar com vocês. Obrigada aí, gente. Obrigado. Só compartilhando, são 160 conexões já, o que significa um número um pouco maior que isso, porque algumas conexões são compartilhadas. Então, além daqui da sala, tem mais um monte de gente no Brasil inteiro vendo. Então, a gente está chegando aí em lugares como Primavera do Leste, que talvez fossem inimagináveis há 20 anos, e estão sendo tocados pelas histórias aqui hoje. Então, obrigado. Eu queria começar com a Maju. Maju, você conta para a gente como é que surgiu Mães pela Diversidade, e eu também acho que tem uma fala muito empática sua, que é sobre a importância do apoio da família para quem é LGBT. Uhum. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Fala o que primeiro? O Mães pela Diversidade, primeiro. O Mães pela Diversidade nasceu em 2000, começou a nascer em 2006. Em 2006, a OLAUT, que é uma ONG internacional de direitos humanos, ela veio para o Brasil depois que o Bolsonaro falou que nenhum pai e nenhuma mãe tinham orgulho de ter um filho LGBT. A OLAUT veio para o Brasil com um projeto de unir mães de LGBT para se contrapor a essa fala do Bolsonaro. Imagina, em 2006 a gente já estava lá brigando com o Bolsonaro. E nada mudou, 12 anos depois. E aí, uma das mães fui eu, a outra foi Clarice, mas aí a OLAUT ela veio e não sabia onde procurar as mães. Ela procurou mães em sindicato. Nada contra os sindicatos, mas essas mães eram extremamente politicamente partidárias. E, às vezes, a gente se sentia usada como massa de manobra partidária. Então, um dia eu falei, para mim, chega, eu não quero mais servir de massa de manobra para ninguém, eu estou saindo. A hora que eu falei que eu estou saindo, quase todas as mães vieram atrás de mim. E todas me pedindo, vamos fazer um nosso que seja suprapartidário, laico, que seja para todo mundo.
E aí eu achei excelente ideia, porque para você permear a sociedade, você não pode ter o preconceito de nenhuma forma. Então, nós temos mães de todas as classes sociais, de todas as religiões, de todos os partidos políticos, de direita, esquerda, centro, de tudo. Então, nós entendemos, temos mães periféricas, mães milionárias. Eu tenho uma mãe milionária que pagou 14 mastectomias já. Então, quer dizer, o Mães é o todas, uma por todas e todas por uma. Então, o mesmo valor que nós damos para a mãe da periferia, nós damos para todas, e assim a gente pretende permear a sociedade inteira. Quando a gente começou, nós éramos umas 15? 10? 15? Isso fazem muitos anos, mas éramos umas 10, 15. Hoje nós somos milhares e nós estamos em 23 estados. Então, nós estamos no Amazonas, nós estamos em Roraima, no Maranhão, então, assim, em lugares que a gente jamais imaginou estar. Junto com a gente, nós temos alguns pais que os filhos perderam os filhos para a LGBTfobia. E eles pediram para estar com a gente, porque eles querem... segundo eles não querem que mais nenhum pai e nenhuma mãe passem pelo que eles passaram. Então, apesar de não terem mais os filhos, eles estão com Mães pela Diversidade para dar esse grito de ninguém pode mais morrer, né? A importância do apoio da família para as pessoas que são LGBT. Sim. O meu filho, quando a primeira vez que eu falei com todas as letras, eu sempre soube que o André era gay. A primeira vez que eu falei com todas as letras que ele era gay, ele tinha 5 anos. Eu falei para o meu irmão e para o meu marido, ele é gay. Aí o meu irmão falou para mim, não, ele é intelectual. Eu falei, não, meu bem, ele é gay mesmo. Não existe intelectual com 5 anos. E aí, desde que eu percebi, eu fui me informar, né? E eu me achava descoladíssima, eu achava que eu ia tirar de letra, e fiquei lá 10 anos esperando ele se assumir. O dia que ele falou para mim, mãe, eu sou gay, o chão abriu embaixo do meu pé. Abriu, literalmente abriu, eu enlouqueci. Não por ele ser gay, não por ele ser gay, mas pela integridade física e moral dele, que, a partir daquele momento, estava sendo... Já era, né? Porque ele sofreu muito bullying escolar, mas que, a partir daquele momento, a integridade dele, física e moral, estava exposta, né? E isso se concretizou depois. Ele foi espancado 2 vezes, uma das vezes ele quase morreu. Então, o que o William quer que eu fale para vocês que a criança a bandeira principal do Mães pela Diversidade é a criança LGBT. Nós somos milhares, como a gente já falou, milhares de mães. E vocês podem perguntar para todas elas tiveram uma criança LGBT em casa. E a criança LGBT, na minha opinião, é a população mais fragilizada de todas, porque a criança negra, ela sofre racismo na rua, mas ela volta para se reconstruir, para chorar no colo de uma mãe negra. A criança judia, ela sofre o antissemitismo, mas ela volta para se reconstruir e chorar no colo de uma mãe judia. A criança LGBT não tem, na maioria das vezes, colo para voltar. Ela sofre LGBTfobia em casa. A casa onde ela devia ser protegida, ela sofre tortura, e depois ela vai para a escola e sofre tortura na escola também. Então, eu convido a todos a proteger a criança LGBT, porque ela não é lenda urbana. A criança LGBT existe e ela é torturada diariamente. Ela é vilipendiada, ela é segregada, silenciada, ela é espancada na escola, humilhada. Então, eu acho que é uma situação que a gente não consegue mais assistir. O suicídio do jovem LGBT que passa por tudo isso é 10 vezes maior do que o suicídio do jovem hétero. E
a evasão escolar é gigantesca, porque eles não conseguem concluir os estudos porque não aguentam o bullying. E, no caso das mulheres trans, elas ficam com problema de rim, porque elas não têm banheiro para ir. Então, elas saem da escola porque elas ficam com problema de rim. É um absurdo total. A média de vida de um brasileiro é de mais de 80 anos, a média de vida de uma pessoa trans é de 34 anos. Então, além de matar, nós estamos roubando a vida dos que estão vivos. Então, eu convido todo mundo a espalhar essa onda de amor do Mães pela Diversidade, porque a gente tem que mudar essa situação. Isso não pode ficar assim, porque é muita injustiça com as crianças. Quando a gente para refletir sobre isso, é quase como se coletivamente a gente, enquanto sociedade, forçasse as crianças LGBT a uma situação compulsória de solidão, né? Elas estão sozinhas, elas não têm ninguém. E é por isso mesmo, eu tenho uma teoria, eu sempre tenho uma teoria, que o LGBT é tão sensível e tão voltado para as artes, pela introspecção, que ele é obrigado a ter uma introspecção, porque ele é sozinho. Então, ele vive dentro dele mesmo e ele vai tendo essa sensibilidade e, por isso, ele é todo voltado para a arte sempre. E acho que a pergunta que fica para a gente pensar também é como é que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto sociedade, consegue mudar isso dentro da nossa família, né? Fazendo um link agora com a pergunta para a Clarice, você passou com o Yuri uma situação bem similar, né, Clarice? Quando ele tinha 30 e tantos anos, ele contou para você que lá pelos 10, 12, ele sofreu assédio psicológico fortíssimo e você nunca ficou sabendo, ele passou por aquilo sozinho. Isso. Conta pra gente como é que foi isso e como você se sente. Era o seguinte, como eu fiquei viúva muito cedo, com 3 filhos, eu tive que bater as caras e trabalhar dia e noite, né? Então, eles ficavam sozinhos em casa. E, depois de muitos anos, eu fiquei sabendo, ele já tinha 30, eu fiquei sabendo que, quando ele tinha mais ou menos uns 12 anos, ele sofreu muito bullying pelo professor, pelo próprio professor. Foi mais do que pelos próprios alunos. Ele chegava na sala de aula, o professor chegava na sala de aula, escrevia Bambi na lousa, olhava para o meu filho, dava risada e começava a apontar meu filho para todos os alunos. E o que ele fazia? Ele chegava em casa, isso ele tinha 12 anos, ele chegava em casa, se trancava no quarto, e lá ele chorava sozinho. Desculpa. Como diz a Maju, a criança chega, vai para o colo da mãe, mas ele não. A mãe dele não estava em casa, a mãe dele não sabia de nada. Eu não sei se eu era tonta, se eu não enxergava, ou se eu enxergava e não queria enxergar. Mas eu nunca... meu filho sempre foi assim. Na época da lambada, ele adorava dançar lambada, brincava com as primas, nunca gostou de jogar futebol na rua. Mas isso, para mim, eu não sei se aquela ânsia de trabalhar para cuidar de 3 filhos, eu acabava não enxergando as outras coisas, né? Bom, juntou ele mais 4 coleguinhas e foram falar com a madre superiora do colégio. O que a madre falou? Se vocês voltarem aqui para reclamar do professor, vocês vão ser expulsos. Isso ele tinha 12 anos. Quando ele tinha 30 anos, eu descobri esse episódio. E, quando eu falei com ele, ele ainda chorou. Ele falou: mãe, isso me marcou muito. Até hoje, isso me marca demais. Então... E aí você conta o resto, que você foi atrás do professor. Filho. Ai! A melhor parte você não vai contar. Ai, gente, bom, aconteceu o seguinte. Ai, que vergonha. Gente, eu fiz, mas ninguém faz, tá?
Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Bom, aos 18 anos, quando ele tinha 18 anos, eu fiquei sabendo que ele era gay. Era, não é? E ele era muito triste, uma pessoa triste. Nas festinhas de família, ele ficava do lado. Aí eu falei, esse menino está usando droga, era só o que me faltava, né? O que eu faço? Aí fui falar com uma amiga dele, eu falei, Danila, o Yuri usa droga? Como ela já sabia? Ela deu risada da minha cara. Ai, tia, fica fria, você não sabe de nada. Bom, aí, aos 19 anos, ele mudou para os Estados Unidos e está lá até hoje. E ele conheceu, não sei se foi num fórum aí de LGBT, a Edith Modesto. A Edith Modesto, nós acabamos criando um grupo de apoio aos pais que tenham dificuldade de aceitar os filhos. Não é igual nós, que vamos dar cara a bater. Pais que têm dificuldade. Bom, ela escreveu um livro. Nesse livro tinha 89 personagens e ela mudou o nome de todos. Eu, lendo o livro, isso já era meia-noite, não sei o quê, li um depoimento do Otávio. Aquilo subiu uma bola aqui e a bola parou. Parecia que eu tinha engolido um caroço de manga. Eu falei, gente, esse é meu filho. Aí peguei e liguei para ele. Ele até assustou, né? Apesar do fuso horário, ele assustou que eu ainda estava acordada. Aí eu li o depoimento e falei, filho, é você? Ele começou a chorar. Falei, putz, né? Aí conversei com ele tudo, desliguei o telefone e no outro dia fui lá no colégio. Eu falei, olha, meu filho vai casar e eu queria fazer uma surpresa para ele e convidar todos os professores que foi dele naquela época. Eu só não acho o endereço desse professor. Vocês podem me dar? Ai, a gente não tem. Ele já saiu do colégio há muito tempo, a gente não tem. Aí foi uma busca, né, nas páginas. Detetive Clarice. Lista telefônica. E vai, liga para 1, 2, 3, 4. No sexto, é da casa do professor tal? É. Aí eu fui com a mesma história. Eu falei, olha, meu filho vai casar, queria fazer uma surpresa. Ele me passou telefone, passou até o CEP. Eu falei, me aguarde, que eu estou chegando. Primeiro, eu fui no advogado perguntar se eu ainda podia fazer alguma coisa. Mas, como caducou, já fazia muitos anos, não podiam fazer nada. Eu falei, mas agora vão poder fazer. E escolhi um dia de eleição. Não contei para os outros meus filhos, porque eles não iam me deixar ir, ou ia querer ir junto, aí ia dar merda. Aí eu falei, peguei um gravador, escolhi o dia da eleição, que ninguém sai de casa, dia da eleição, né? Peguei o gravador, enfiei aqui, peguei o livro, fui lá e falei assim para ele, lê aqui. Eu lembro desse episódio. Você lembra? Você imagina meu filho. Aí ele chorou, pediu desculpa e falou que ele estava com a boca torta, porque ele teve um derrame. Ele falou, eu sei o que é isso. Os alunos já fizeram até o rap da boca torta. Bom, finalizando, quando eu saí de lá, o caroço de manga desceu, mas ele ficou 4 meses aqui entalado. E aí ele não falou nada para mim abrir um processo contra ele. Se ele falasse assim, teu filho é um viado mesmo? A senhora não sei o quê, aí eu tinha o gravador, né? Mas ele não falou nada, mas tudo bem.
É que talvez com o tempo as pessoas também, com esse movimento, as pessoas se sensibilizem também, né? O que eu acho interessante da fala... Por isso que nós chamamos Mães pela Diversidade. Nós pensamos em inúmeros nomes, mas nós achamos que só assustam mães mesmo. Principalmente um povo cristão. Um povo cristão respeita a mãe, né? Então, a gente escolheu o nome justamente para impor respeito. O que me chama bastante atenção na fala da Clarice é isso de os filhos não conseguirem falar, né? Acho que muito disso é a invisibilidade que as questões de diversidade sexual têm. Eu acho que tem muito também da confusão, né? Acho que os pais não falam com seus filhos sobre orientação, porque ainda a orientação ainda para muita gente está ligado com sexualidade, com quantidade, com tipo de sexo que se faz, né? É muito comum a gente ver ainda pessoas que, quando vão falar de orientação sexual, perguntam assim: eu preciso saber com quem você dormiu ontem, como se a orientação ou a identidade de uma pessoa se resumisse a isso, a dormir com alguém. Quando, na verdade, é muito mais, né? É muito mais que isso. Sim. E muito mais o afeto. É o afeto, é o afeto. É a emoção, é quem você é de verdade, né? E eu falei para ele, filho, por que você não me falou antes? Ele falou: mãe, a senhora ia sofrer, os vizinhos vão discriminar a senhora. Eu falei: mas vizinho nenhum veio aqui na minha porta pagar uma conta de luz, sabendo que eu estou... Aí, seguinte pensamento: a minha porta está aberta para quem aceitar meu filho. Não aceitou meu filho, não precisa nem entrar. Porque ele não é diferente dos outros irmãos. A única diferença é que ele ama um homem e os irmãos amam uma mulher. Mas, graças a Deus, são batalhador. Olha, criei 3 homens que, graças a Deus, valeu, viu? Se eu soubesse, tinha tido uns 12. Muito bom. É bom sentir esse orgulho. Eu queria perguntar para a Adriana agora. A Adriana, também me chama a atenção na tua história, quando você comentou comigo, que é a mudança que você viu no Felipe depois que ele se abriu contigo. Que ele ficou alguém mais seguro. E como que você vê isso, do seu ponto de vista? Nossa, ele mudou muito, muito. O Felipe sempre... Ele sempre foi uma criança muito introvertida. Eu acho que muito do que vocês falaram, nossa, caiu bastante para mim. Porque ele sempre foi uma criança muito introvertida, inclusive nas brincadeiras, tipo massinha, de escolinha, esse tipo de coisa. E não se posicionava, muito dependente da mãe, muito grudado em mim. E isso, na verdade, me preocupava, né? Porque a gente tem que criar os filhos para o mundo, né? E ele não saía. Então, para ir para a escola era difícil, ele sempre muito grudado comigo, tal. Eu só descobri, na verdade, quer dizer, descobri não, na verdade, fui eu que perguntei, eu que fui atrás, eu que puxei, quando ele tinha 18 anos, né? E ele já estava na faculdade. E foi engraçado que, quando eu cheguei para ele, perguntei, engraçado, namorada, alguma coisa, não sei como a gente achou a pergunta, eu não sei de onde veio a pergunta. E ele olhou para mim e falou assim: mas, mãe, você sempre soube. E eu olhei para ele, né, falei, assim, na verdade, é o que a minha Ju falou, eu sabia desde o começo, mas inconscientemente. A psiquiatra explica, que você não quer ver, você joga para o subconsciente. Sim. E a hora, eu acho que foi um momento de clareza para mim e para ele, né? E aí a gente pode conversar sobre o assunto. E, naquele momento, meu único impacto, meu único medo, realmente, foi a questão do que ele enfrentaria pela frente, do que ele teria pela frente, né? Violência, discriminação, porque, né, a gente não quer que o filho sofra, né? Então, eu falei: pô, a vida já tem tantos desafios, ele vai ter que ser forte, porque ele vai ter que enfrentar outros, né? E, a partir desse dia, a gente começou a conversar muito mais. E eu comecei a sentir uma mudança. Ele começou a ser ele mesmo. Eu consegui
Aí eu conheci digamos, um outro filho, né, na verdade. Mas aí aquele era real, né? Ele estava podendo ser ele mesmo, aí com opiniões, ele começou a colocar as opiniões dele, começou a sair, a ter colegas, né? A ter os namorados. O namorado dele convive comigo, dorme em casa, é um amor de pessoa. Então, eu senti uma grande mudança. Eu senti que ele realmente conseguiu, a partir daquele momento, ser ele mesmo, né? A partir do momento que eu falei, filho, eu te amo da mesma maneira, não muda, né, nada o que você é. Você tem que ser aquilo que você quer ser, você tem que ser feliz. E eu acho que, para mim, não teve coisa melhor no mundo, né, do que ver que ele... Eu acho que, a partir desse momento, ele começou a ser feliz. E eu também, né? É a felicidade que vem em dobro, né? Exatamente, vem pros dois. exatamente. Muito bom. Agora para a Cláudia. A Cláudia tem uma história que acho que ainda é um pouco menos visível, né? Um pouco menos visível na nossa sociedade mesmo, que é passar pela transição de um filho, né? Conta pra gente como é que foi para você. Então, antes eu quero dividir com vocês que eu tive um insight aqui na fala da Maju de por que eu não estou tão ativista, porque eu não dou conta, menino. Cada história eu quero chorar, eu queria sair correndo e Cláudia, pegar um lencinho e começar. Eu fui fazer novo. uma denúncia na UEA, eu comecei a chorar. Não dou no meio conta, e os menino. advogados atrás de mim assim, continua a chorar, mas não estou chorando de propósito. Porque um pai matou um menino de 8 anos. O pai matou porque o menino era viado. Então, matou espancado. Gostava de lavar louça, era viado, o pai matou espancado. Um menino lindo de morrer, de 8 anos. E eu fui fazer essa denúncia na UEA. E quando eu comecei a falar, comecei a chorar. A gente não aguenta, é muito, é muito. Eu já sou psicóloga que chora no consultório, pessoa assim, disfarçado, né? Mas chora. E aí eu ouço falar, eu falei, eu entendi por que eu não estou ainda no Mães da Diversidade, porque eu não dou conta, gente, me dá... Vai me dando um aperto mesmo, né? Mas o que posso contar? A história, então? Acho que eu não vou chorar mais. O meu filho, quando ele nasceu, com 3, 4 aninhos, eu já sabia que ele ia ser homossexual. E eu tinha trabalhado em turismo, trabalhava nessa época em turismo. Então, eu trabalhei em turismo e em psicologia. O que eu mais convivi foi com homossexuais, né? Então, eu tinha muitos amigos, enfim. E eu sabia, eu via os trejeitos, mas eu não era casada, eu era mãe solteira. E mesmo já sendo psicóloga, estava estudando ainda nessa época, quando ele nasceu e tal, eu ficava assim, caraca, essa dúvida mas é porque eu estou fazendo alguma coisa errada? É o social? Realmente eu tinha todas essas perguntas. A homossexualidade é uma coisa construída no social? É porque ele não tem um homem aqui dentro de casa, então, que ele está com os trejeitos, da única referência que ele tem, que sou eu? Isso passava muito por mim. Eu tinha mesmo essa dúvida, mesmo sabendo que, teoricamente, a pessoa nasce assim. A gente é muito autocentrado, né? Tudo é o nosso umbigo. Então, tudo é porque eu estou fazendo alguma coisa errada, e aí você vai desconsiderando o ser que está ali se manifestando, da maneira que ele é, né? Então, 1000 aí, elucubrações à parte, eu sempre estive preparada para ter um filho gay. Eu não tinha nenhuma dúvida, e isso, para mim, até onde eu percebia, porque eu digo que a consciência são camadas, né? A gente nunca sabe tudo da gente, né? Eu tinha consciência, assim, que para mim estava muito ok. A gente, inclusive, quando começou lá pela idade dos 7, 8, já comecei a falar um pouco sobre essas coisas, porque eu sei que os brincadeiras e jogos sexuais não acontecem na adolescência, acontecem na infância. E isso já começa a dar nó lá atrás, enfim. Então, eu fui deixando cada vez mais aberto e tentando facilitar ao máximo, achando que já estava ótimo, né? Mal sabia eu que não era gay, que a história ia ser muito mais complicada do que eu já estava me preparando para ser. Então, quando foi lá por volta de uns 11 anos, época que e assim, bullying na escola, tipo assim, eu já nem chorava mais. Eu só dava porrada, queria bater na mãe, é um inferno. Mas é difícil. Eu chegava na escola para pegar, às vezes ele tinha aula à tarde, e ele almoçava lá. Eu chegava para pegar a minha filha, e ele estava sozinho almoçando. Ai, gente, eu não gosto de pensar nisso. Tipo, de professora tirar lápis cor-de-rosa e canetinha cor-de-rosa porque ele só queria usar rosa, das coisas do estojo. Gente, não, tipo assim, eu não estou falando de 40 anos atrás, né? Ela tem hoje 19, vai fazer 19.
Estou falando de 10 anos atrás. Enfim. E assim, uma pessoa de classe média, assim, que tem não certos era, privilégios, exato, né? Escolas legais, né? Ditas até abertas, construtivistas, enfim, né? Então, dia sim, dia também, eu estava lá falando, xingando alguém, aquele inferno. Não adiantava muito mudar de escola, porque era tudo mais ou menos o mesmo enquadre, né? Então eu entendi Como diz o André, meu filho, eu vou reclamar para quem? A professora é homofóbica, o Bedel é homofóbica, a diretora, a pedagoga, todo mundo é homofóbico. Então você vai reclamar para quem? Então eu entendi que eu tinha ali uma batalha mesmo e que ela era minha e que é assediária e que sabe Deus quando ela ia acabar, talvez nunca. Ok. Mas quando deu lá os 11, 12 anos, quando todo mundo na escola, as meninas, né, e aí só amigas mulheres, né, os meninos completamente assim, excluídos, futebol, não gostavam, enfim. E as meninas começaram a pintar unha, que se maquiar, para ir para a escola, nessa época de começar a paquerar e tal. E aí ele começou a fazer a mesma coisa. Eu já alisava o meu cabelinho, que é fake, né, alisava. E aí um dia ele comigo, nos meus colegas gays, cabeleireiros, também quero, cabelão cacheado e tal, alisa essa porra, alisou, e aí já ficou, ele já tinha uma cara andrógena. Eu fui para a Índia uma época com ele, e todo mundo falava, your daughter, com 9 anos, ele tinha cara de mulher. Era uma feição andrógena, antes de alisar o cabelo já, né? Enfim, e aí, como é que segura a pessoa que está lá querendo pintar unha e maquiado para a escola com 12 anos? O que faz, gente? Eu ficava numa saia justa, desgraçada, porque, realmente, a palavra transgênero, no meu vocabulário, que não me julgava ignorante, eu não conhecia. Eu conhecia travesti. E eu vou ter que confessar, eu tinha ojeriza da ideia de ter um filho travesti. Porque, para mim, travesti é o cara da Indianópolis, sabe? É o estigma que também tem que ser quebrado, porque sim. A Márcia Rocha é uma travesti, menina, mas advogada, eu vou te contar, né? coisas horrorosas de mim, do meu preconceito, né? A gente tem. Pra caraca, né? Pra caraca. E reconhecer é importante. E é por isso que a gente vem aqui Esse falar... é o ponto, né, principal, que é horrível, que até hoje eu fico vermelha, mas eu preciso falar porque ele existe, né? É reconhecer que eu sei que eu não sei, né? E aí, então, pinta a unha e vai, vamos ver o que acontece. Já estava acostumada também, né? E aí sempre tinha uma Bom, toda reunião, as professoras falavam, tenho certeza que ele não é gay, ele é safado. Ele quer ficar com as meninas, porque ele fica beijando, ele fica abraçando, ele fica apertando. Eu falei, tá bom, nega, pensa o que você quiser, porque eu sei a real, né? Mas se isso vai facilitar a vida dele aqui dentro, está valendo. Mas só que isso era um outro tipo de bullying, era um outro tipo de dificuldade para ele mesmo. Não aceitação. É não acreditar no que a pessoa está dizendo que ela é. Cara, eu acho que eu nunca passei por isso. Eu não consigo visualizar de dentro. Eu estou te dizendo que eu sou uma coisa, você olha para a minha cara e fala assim, imagina, você deve estar equivocado. Porra. Enfim, com 12 anos, que você realmente nem sabe direito quem você é. E aí, então, era dia sim, dia não, de novo, numa outra escola, as professoras chamando e falando que, veja bem, olha, acho que não é legal incentivar. E eu falava, mas o que é legal, então, reprimir? Qual que é o meio termo entre incentivar e reprimir? Porque isso são aprofundamentos. Tem que não vê. Isso são aprofundamentos. Beleza, não é legal, mas então o que eu faço? Não é legal para quem? Para a maioria, mas tem uma pessoa que estou pagando essa porra igual. O que eu faço? Me ajuda. Não tinha como, porque não tem resposta. A verdade é que não tem resposta, eu acho. Apesar de ser um grupo, cada caso é um caso. Porque dentro de cada um, e isso eu sei da psicologia, é de um jeito. O mesmo, você tem 3 filhos, e cada um deles tem uma mãe. Dentro de cada um é de um jeito. Enfim, alisou o cabelo, pintou a unha. Um dia, numa aula de educação física, um professor falou assim, na minha aula você nunca mais vem de unha vermelha. Ele, rapidamente, que já tinha essa mãe alucinada, já foi para a diretoria, reclamou, bateu a boca lá, falou que ia chamar a polícia, porque ele é assim, ela agora é assim. E aí, na outra aula, todas as meninas estavam de unhas vermelhas, postiças, enormes, na aula do cara, e ele teve que se redimir na frente de todo mundo. Então, tem alguns avanços, micro que sejam, né? Até que lá, com 14 anos, realmente assim, engordando para caramba, que já é um histórico familiar, né, da obesidade, de lidar com ansiedade e tal, através da gula. Não queria mais fazer terapia, porque já tinha feito algumas vezes.
Eu vendo aquela criatura engordar, eu me vendo com 14 anos nela, eu falei, preciso fazer alguma coisa, levei num colega meu psiquiatra para dar uma segurada na compulsão alimentar, porque eu já estava desesperada, eu não sabia mais o que fazer mesmo. Conversando sobre a sexualidade, mas a vida engolindo ela. Ela já se afirmava como mulher, Não, assim, com todas as... ela era a sapata do rolê, como diz ela. Como dizia ela, porque era calça jeans e tênis e camiseta e montada. O espelho no quarto dela era na altura aqui, ó. Não era corpo inteiro, que é onde ela podia ser mulher. A única coisa que ela cuidava dela era da cara e do cabelo. Maquiagens 1000, ela é maquiadora profissional hoje, além de estudar psicologia, porque ela se especializou em virar mulher através de uma máscara, que era onde ela conseguia ser a mulher, né? E eu, angustiadíssima, vendo tudo aquilo, me sentindo impotente pra caramba, não sabendo como lidar, né? O pai, obviamente, olha a raiva, né? Sentiu aqui? O pai, obviamente, não estava mais nem aí há muito tempo nessa história toda. Levei no amigo psiquiatra, ela entrou sozinha. Aí eles me chamaram depois e ele me deu um cartãozinho do HC, dizendo assim, olha, acho que o próximo passo é você ir lá no ambulatório de trans do HC. Oi? Não, espera aí, eu vim aqui para ver a tal da gordura, lembra? E a gente teve uma conversa longa. E eu, menino, eu deprimi por 4 dias, eu digo, porque aí eu descobri uma série no YouTube chamada Meu Eu Secreto, que era a história da minha filha contada em várias bocas ao redor do mundo. E eu falava, caraca, onde eu estava? Como que eu não sabia que existia esse negócio do transgênero? Como que eu não sabia dessa identidade de gênero? Eu estava assim, muito limitada. E isso me deu uma culpa desgraçada, uma cobrança. Como que eu sou psicóloga e não sei desse negócio? Que absurdo, foi horrível. E a pressão de você ser psicóloga, então você tem que aceitar porque... Nessa época, então... Mas, antes disso, ela saiu outra pessoa do consultório do cara. Ali nasceu a Larissa, que ela já se auto-intitulava Larissa, apesar de ainda não se vestir de mulher, ela estava nessa transição, antes de eu saber o nome do negócio, porque ela ia muito no Starbucks, o Starbucks bota o nome lá no copo, né? E aí falava Arthur, e era uma mulher, né? Porque aquele cabelão maquiado, então o cara sempre ficava procurando o Arthur, era super constrangedor. Então ela já se auto-intitulava Larissa em várias situações. Ela realmente saiu Larissa do consultório do psiquiatra. Ela era outra pessoa, com o nome, a autorização, e eu ali, eu não sei se a palavra é autorizando, né? Porque eu não acho que a gente autoriza, mas aprovando de alguma maneira, né? Aceitando, né? Vai chegar ainda. Essa palavra aceitar é meio complicado. Cara, eu fiquei assim realmente 4 dias chorando mesmo, mas por mim, né? Enfim, teve umas coisas assim espirituais aí no meio da história que eu acho que não vem ao caso contar. Vem ao caso, sim, eu tomo Santo Daime, e num desses trabalhos de Daime, acho que eu preciso contar porque é importante, porque são níveis de consciência, são camadas o bagulho. Eu tomo Santo Daime há 15 anos e estou bem, tá, gente? Não estou vendo lagartixa por aí, na parede, assim. E aí, num desses trabalhos de Daime, num determinado momento, eu senti uma dor como uma dor de parto. Foi uma vivência espiritual. E eu realmente gritei lá. Nunca tinha acontecido essas coisas comigo nos trabalhos de Daime que eu faço há muitos anos. E eu tive lá como se eu tivesse dado à luz a um pedaço. E aí o meu insight pós-vivência alucinatória lá do Daime é que eu tinha dado à luz a um pedaço do Arthur que eu não tinha deixado nascer. Isso foi na véspera do aniversário dela de 15 anos. Concomitante com essa história do psiquiatra. Foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo, né? Naquele mês de aniversário dela. E aí, menino, aí eu entendi tudo em 2 segundos ali, um insight que veio, sei lá, do astral mesmo. E aí a Larissa nasceu na sala do psiquiatra e num trabalho de Daime. Um pedaço dela que ainda não podia estar ali chegou assim, né? Eu posso contar só mais um pedacinho, rapidinho? Mais 2 minutinhos. 2 minutinhos. E aí a parte da aceitação foi o seguinte: quando ela ainda estava sapata do rolê, como diz ela, e na transição, eu tinha visões de olho aberto, sem Daime, sensações, que ela saía de casa, eu tinha a sensação que ela ia chegar arregaçada, sem dente, estuprada, só o corpo na minha porta. Eu tinha essas sensações, era horrível.
Porque eu tinha muito medo que isso acontecesse com ela. Eu tive a mesma coisa, o André saía, eu esperava um pouquinho ir atrás. Tem uma boate gay aqui em São Paulo, a Louca, e o DJ fala para mim até hoje, ele é meu amigo hoje, ele fala, você é a única mãe na vida que eu vi que amanhecia toda segunda-feira, 5 da manhã, na porta da boate. Porque eu tinha medo. Era uma sensação horrorosa dentro de mim. E eu não queria passar isso para ela, porque eu não queria que ela ficasse paranoica, eu queria que ela pudesse sentir a liberdade dela. E confiando que, o que a pessoa tiver que passar, ela vai ter que passar, eu vou orientar. E aí, num dia dessas angústias, no sábado à noite, eu lembrei de uma frase que é foda, que não tem outra palavra para ela, que diz assim: aquilo que você mais teme, no fundo você deseja. Aquilo que você mais teme na sua vida, no fundo você deseja. Obviamente, inconscientemente. Quando essa frase bateu na minha consciência, eu fui meditar. E aí eu falei, eu quero ver o meu desejo que isso aconteça com a minha filha. Porque se eu estou com esse medo todo e isso é um desejo, eu quero ver, para isso sair de mim. E eu realmente vi um poço de não aceitação. Eu vi alguém dentro da minha cabeça dizendo assim, por que comigo? Por que não podia só ser gay, que já não era fácil? Por que tinha que ser desse jeito? Por que não podia ter só um filho igual ao vizinho, caceta? Sabe assim? Eu quero mais é que se ferre, eu não quero ter essa filha. Eu entrei em contato com uma parte minha horrorosa, que também me habitava, porque nós somos feitos de muitas partes. Depois desse dia, nunca mais eu tive esse medo. Esse medo saiu de mim. Quando eu assumi um desejo muito inconsciente, horroroso para uma mãe assumir, que, no fundo, eu estava mais era querendo facilitar a minha vida. Se ela morresse, ia ser um alívio. Não é nada bonito e nem gostoso, nem de sentir, nem de ouvir, eu sei, né? Mas é verdade. E eu digo que a consciência liberta, não é só porque eu sou psicóloga, não. Porque ela tira você da loucura. Eu acho que faz sentido a gente pensar por que talvez seria mais fácil não ter que passar por isso, né? O que tem de tão difícil aí? Eu acho que vai muito em conexão ao que eu estava conversando com a Maju mais cedo, que é o sistema patriarcal que a gente vive, né? Então, o sistema patriarcal, ele coloca o homem, especialmente o homem cis-hétero, numa posição de privilégio, em detrimento a tudo que não é homem cis-hétero, né? Então, tudo aquilo que não é homem cis-hétero não é desejado. A gente não sabe por quê, é assim. Mas acho que faz sentido a gente começar a pensar nisso. Que perceba que tudo que é o feminino desperta mais preconceito. A mulher trans, ela desperta mais preconceito que o homem trans. Porque tudo bem, você ser mulher e querer ser homem, ótimo. Porque o homem é melhor, né? Homem você vai dar um upgrade. E querer ser mulher é um absurdo. E ele está presente, se manifesta na nossa vida de forma objetiva e de forma subjetiva. A gente vê de forma objetiva nos espancamentos de tudo aquilo. Assim, eu não lembro de ter visto alguém espancar um homem cis-hétero porque ele é homem cis-hétero, mas tudo que não é homem cis-hétero é espancado por aí, por isso a gente tem tanto medo. E de forma subjetiva também. Então, eu estava num evento, por exemplo, e tem 2 exemplos para falar. Um exemplo, eu estava num evento e eram pais comentando sobre como criam os filhos de forma mais inclusiva, e esse pai comentou que tem uma filha, e a filha adora jogar bola, e aqui eu estou trazendo uma hipótese que eu estou levantando só para a gente pensar junto, né? E a filha adora jogar bola, e ele super incentiva a filha a jogar bola, que é uma atividade tipicamente masculina. E naquele momento eu comecei a pensar, e se ele tivesse um filho que gostasse de fazer balé, ou costura, ou uma atividade tipicamente feminina, será que seria valorizado do mesmo jeito? Eu não sei, eu estou levantando uma hipótese, eu não sei se aquele pai valorizaria. Mas, na média, provavelmente não, né? Eu acho que outro exemplo de como o patriarcado ele está presente de forma subjetiva é o fato de a gente ter 4 mães aqui falando hoje. A gente não teve nenhum pai que se voluntariou para vir aqui. Vou falar, os pais estão saindo do armário. Nós já temos inúmeros, né, Clarice, com a gente. E a gente faz reuniões mensais, assim, né? Então, no começo a gente fazia um chá da tarde e tal. Aí, uma vez, nós fizemos um churrasco e convidamos os pais. E eles foram todos. E aí a gente percebeu que, quando você faz uma festa mais masculina, eles vão e eles gostam. E o bastidor do Mães, que é carregar peso, esse bastidor, os pais que fazem. Então, hoje,
ainda não se compara. Mas hoje já tem muito pai fora do armário. O meu marido, graças a Deus, é um deles. O meu seria um desastre. Porque os meus filhos... Aqui, ó. Meus filhos, crianças, não podia sentar e cruzar a perna. Descruza a perna. Quem cruza a perna é mariquinha. Não chora. Quem chora é mariquinha. Ele era daquele jeito. Quando o Yuri me contou, eu falei, filho, teu pai tá dando volta lá no túmulo, ele está querendo vir aqui. Mas é diferente a vivência. O meu pai era italiano, catolicíssimo, e o meu pai viu o André crescer, e ele sempre percebeu que o André era gay. Então, a aceitação do meu pai foi maravilhosa. O meu pai foi um super avô para o André. O André fala até hoje, tudo que eu queria, que era de mulherzinha, quem me dava era o meu avô. Porque o meu pai percebeu que não existe escolha. Essa coisa a gente tem que acabar com essa coisa da escolha, da opção. Ninguém escolhe ser segregado, ser torturado, não é? Quem escolhe isso para si mesmo? Não existe escolha. Então, como meu pai percebeu isso, então eu acho que a ignorância é o combustível do preconceito. A ignorância. Então, a nossa parte é informar a sociedade e quebrar esses estigmas. Né? Eu fiz, uma época, um trabalho com o governo Alckmin aqui nas prefeituras de São Paulo. O Alckmin, o governo, me mandava falar nas prefeituras. E, quando eu chegava, tinha fila de pastor entrando na palestra. E eu percebia uma hostilidade que eu ficava rezando um mantra do lado de fora, de medo, eu tinha medo. E, no final da palestra, eu parecia uma noiva. Eu ficava na porta da prefeitura e a cidade inteira vinha me cumprimentar, porque eu tinha informado, né? Não existia mais a ignorância, o combustível do preconceito tinha acabado. Então, eu acho que cada um tem que espalhar essa ideia. Se cada um espalhar essa ideia, nós mudamos essa sociedade, gente. Quanto aos pais, eu queria até fazer um comentário que me veio na cabeça 3, né? Bom, o pai do Felipe, que super ausente, e acho que ignora, finge que não vê, até hoje nunca comentou nada com ele também não comenta, então é uma questão de ignorância total, né, do fato. A questão que me surpreendeu muito, por exemplo, o meu pai, né, que dos anos 40 e 50, né, extremamente com a gente muito, né, eu tenho uma irmã e um irmão, então extremamente machista, de uma época, né, e ele é isso até hoje. Nossa, e aceita o neto, o namorado do neto. A gente passou Natal, Ano Novo, na chácara da família, junto. Meu pai, assim, e eu vejo muito envolvido o amor, né? Meu pai, pelos netos, é um amor incondicional que, nossa, é uma coisa maravilhosa. E também o caso do pai do namorado do meu filho, né? Que um dia ele me ligou, né? O namorado do meu filho, dizendo: a dona Adriana, eu estou na rua, porque eu pintei o cabelo, cheguei em casa e meu pai disse que era para eu sair de casa, senão ele ia me matar, porque ele preferia um filho morto do que um filho gay. Essa é a frase que a gente mais escuta. Tá? Em Curitiba, ele ficou 2 meses em casa, parece que agora eles conversaram. A mãe fez um meio de campo ali, não sei como é que está a relação agora, mas aquilo me chocou bastante, né? E ele me contou chorando, né? Ele falou assim: meu pai disse assim que preferia o filho morto do que ter um filho gay. Adriana, se você vier trabalhar, você vai vir trabalhar com a gente, porque é uma intimação. Mas você vai ver os absurdos que você vai ver. Teve um caso que o pai mandou a empregada embora e botou o filho no quarto da empregada para trabalhar no lugar da empregada. Se você quer ser a mulher, você vai ser a empregada. Quer dizer, para ele, mulher, além de tudo, a mulher. O meu filho falava assim para mim: se fosse comigo, eu ia catar o esguicho, pôr o uniforme e passar o dia na porta. Vários níveis de preconceito. No caso da Larissa, o avô armênio aceita completamente, o pai não. Eu acho que eu quero relacionar isso com a próxima pergunta. A gente vai abrir depois dessa para perguntas de vocês, então vão pensando.
que é a relação da vergonha e culpa, e como isso, com o passar das gerações, os avós, aparentemente, tem algumas histórias que não sentem essa vergonha e essa culpa, apoiam e acolhem. Os pais não. Da onde vem essa vergonha, essa culpa? É um papel social, que os pais têm que se mostrar como bons pais, ou seja, para ele ser um bom pai é criar um filho dentro de uma perspectiva heteronormativa e não a felicidade daquele que é seu filho do jeito que ele é. Qual de vocês quer ajudar a gente a elaborar sobre isso? Um pouco mesmo pela própria psicologia, né? Eu costumo dizer que a gente não olha para o filho, a gente olha para um script que vai me dar um carimbo de boa mãe e de bom pai. E com isso você não olha. Todos nós, independente de ser LGBT ou seu filho ou não, você tem todos temos uma necessidade egóica de dar certo, porque assim a nossa sociedade dá esse comando, né? Porque a gente não pode decepcionar os nossos pais, porque eles estavam com o script na mão, e se a gente não der certo, eles não derem certo, e é uma cadeia. Então, é muito difícil a gente fazer empatia com o próximo mais próximo. É fácil você fazer empatia, é mais fácil, não é fácil também, mas às vezes é mais fácil sem fazer empatia com o próximo mais distante de você do que o próximo mais próximo que está lá dentro da sua casa. E sem a empatia, que é olhar para o outro, empatia, o conceito é se colocar no lugar do outro, da cadeira dele, não da sua. Da sua é fácil, isso não é empatia, né? Então, é difícil os pais terem empatia com os filhos, porque eles são o meu produto, então eu não posso dar errado. Eu sinto que é uma coisa bem egóica, é uma visão. E aí, realmente, é muita culpa. Muita culpa, medo de julgamento e culpa. Você chegou onde eu queria. Eu acho que é mais medo de julgamento que culpa. É a satisfação que eu tenho que dar para a sociedade, como se a sociedade estivesse pagando minhas contas, né? E o sentido de ter falhado como pai, né? E também todos os estigmas de quando você pensa numa pessoa gay, você lembra do viado do cabeleireiro. Então, são todas coisas que a gente tem que acabar. Porque hoje você tem, por exemplo, pessoas trans que estão surfando aí nas empresas, no mundo corporativo, na advocacia. Não é... O LGBT, ele não é, o espaço dele não é só o cabeleireiro. Não é só o cabeleireiro, né? E quem trouxe isso, infelizmente, para a sociedade foi a AIDS. Porque foi só a partir do advento da AIDS que começou a morrer o engenheiro gay, o médico gay, o advogado gay, que a sociedade começou a perceber que o gay não era o viado do cabeleireiro, né? Então, ao mesmo tempo que a AIDS foi o capítulo mais triste da população LGBT, foi a AIDS que alavancou a luta, né? E é isso. E quanto aos pais, eu acho, para mim, é mais medo de julgamento. E um outro fator. A criança gay, ela está na escola e ela olha em volta e ela se pergunta: quem é igual a mim? Eu quero me identificar com alguém e não tenho com quem. A mãe do LGBT, eu vou falar eu. A minha família inteira fizeram até festa quando o André se assumiu, né? Então, todos queriam falar que eu te amo assim mesmo, né? Eu também, graças a Deus. Não é? Mas, mesmo assim, eu fui lá no primeiro dia, falei. Eles ouviram. No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, eles não queriam mais ouvir aquele assunto. E eu queria continuar falando. Eu não tinha identificação. Por isso que eu criei o Mães, eu sempre falo. Foi para ter as amigas para conversar de um assunto que é nosso, né? É o pertencimento. E o pai é a mesma coisa. O pai não vê identificação. O que ele vê em volta dele é gente fazendo piadinha de gay o tempo todo, né? O meu marido é mundo corporativo. É extremamente difícil. Ele fala para mim: você não acredita no tamanho da homofobia dentro do mundo corporativo. Então, é o medo do julgamento. Isso é... Perguntas? Prete. Bom, de novo, emocionante os depoimentos. E eu acho que eu vou... a minha pergunta vai para você, Maju. Até que você falou do seu marido, que vive no mundo corporativo.
Como é que a gente que faz parte desse mundo corporativo, a gente trabalha numa empresa muito legal, que tem muita abertura nesse sentido, mas como é que a gente ainda pode, o que a gente pode fazer da sua forma, na sua forma de ver, diferente, além do que a gente está fazendo? Porque a gente está fazendo o que você está vendo, a gente é assim, mas algum insight que você possa dar para a gente, como empresa, para a gente, cada vez, a gente está nesse momento de trazer funcionários trans aqui para Cargill, existe uma discussão do banheiro, por exemplo. O que vocês podem dar para a gente, começando com você, para a gente melhorar ainda mais como empresa, porque como ser humano a gente já está melhorando muito? Prete, primeiro, eu acho a discussão do banheiro uma coisa horrorosa, porque banheiro é banheiro. Você vai para fora do Brasil, não existe banheiros específicos, é banheiro. No banheiro está o deficiente, está a mulher, está o homem, está o idoso, a criança. Banheiro é banheiro. Então, eu acho isso aí já é uma página que já devia estar virada, né? Porque qual é o problema de você usar o banheiro que uma pessoa trans usou, né? Eu acho que essa história do banheiro tem que ser superada. Eu acho que é um preconceito, por exemplo, um banheiro LGBT. Eu acho um preconceito. Então, eu acho que banheiro é banheiro, esquece o banheiro. E eu acho que o papel da empresa é levar informação, né? O máximo que puder para os seus funcionários ou além, se for possível, além. Porque eu acho que a informação é o que acaba com o preconceito, né? Porque, como eu te disse, o combustível é a ignorância. Hoje, o imaginário coletivo, a pessoa, a sociedade em geral, ela acha que a pessoa nasce Brokeback Mountain e, no fim da vida, está a Priscila em cima do carro. Eles acham que é uma doença que vai agravando. Eles não entendem, por exemplo, que identidade é uma coisa, orientação é outra. É tudo muito confuso para a sociedade. Então, cada um que puder levar informação, o que vai acabar com o preconceito é, sem dúvida nenhuma, a informação. A gente sempre fala de coletivo e se esquece que o coletivo é feito de cada um. E é claro que, quando você está numa empresa, numa sociedade, a gente tem que pensar em política pública, a gente tem que pensar em coisas grandes, mas é semente, são sementes que vão fazendo a consciência mudar. Porque, senão, a gente coloca um novo discurso que é mais adequado, porque é mais atual, mas, lá dentro, a pessoa está do mesmo jeito. E é isso que eu vejo, infelizmente, ainda acontecer até no mundo corporativo. É mais cool agora você falar que tudo bem, você é super a favor. Mas vai seu filho lá virar um trans, virar é ótimo, né? Ser um trans, vai lá, a sua filha namorar com outra menina, dê o próximo mais próximo. Então, e não é puxando a sardinha, juro por Deus, eu sinto que sem autoconhecimento, sem você saber o seu nível de preconceito, seu nível de loucura, de verdade, não se muda porra nenhuma. Tudo é máscara. Às vezes a máscara gruda e você fica um pouco mais de verdade, mas é máscara. Se você não conhecer a fundo a você mesmo, o seu preconceito e aquilo que você sente por essas coisas, e não são só os LGBTs, não, tudo, né? Todo tipo de preconceito. Empatia. Eu sinto que deve, sim, existir nas grandes corporações, é uma sugestão que eu estou te trazendo, né? Trabalhos de autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento você não muda nem você, nem o seu quintal. É assim que eu penso. E eu queria falar só mais algumas coisinhas, né? Eu quero são 3 coisas importantes. Em primeiro lugar, não tem uma mãe de lésbica aqui, então eu vou falar que uma coisa que é absurda é os estupros coletivos que as lésbicas sofrem, inclusive dos pais. Porque o pai percebe que a filha é lésbica e quer ensinar a filha a ser mulher. Então, o pai estupra. E isso não é um caso ou 2. São inúmeros casos. E outra coisa, mamãe não tem mãe de menino trans. E eu vou contar para vocês mais uma história triste. Há 20 anos atrás, 10 anos atrás, sei lá, hoje o menino tinha 15 anos, hoje ele é advogado, formado, militante. Mas esse menino foi o primeiro caso que eu peguei e eu fiquei assustadíssima. Porque a mãe me ligou chorando, Maju, me ajuda, pelo amor de Deus, o meu filho vai morrer e eu vou me matar. O filho
Sabe aquela silver tape, aquela fita que tem uma cola que parece super bonder? Todos os dias ele enrolava nos seios antes para sair de casa. E a hora que ele voltava, ele arrancava e saía pedaços de carne. E o seio do menino estava gangrenado. E eu tive que arrumar um jeito de socorrer esse menino. Aí a pergunta que eu faço, é escolha? É escolha? E essa mãe estava desesperada e ameaçando se suicidar. E essa mãe teve um infarte nesse processo. E a LGBTfobia, ela não atinge só o LGBT. Ela destroça as famílias por causa do machismo, do patriarcado. A família, as nossas mães, né, Clarice? Se você falar em LGB, 90% são separadas por esse motivo, não por outro, por esse motivo. E se você falar de pessoas trans, não tem nenhuma casada. Nenhuma casada. Hoje, nós temos uma mãe que colocou o filho homofóbico para fora e ficou com o filho gay, que foi, para nós, uma vitória enorme. Mas, geralmente, quem vai é o gay. E quem se separa, a mãe fica com aquela escolha de Sofia no colo. Eu vou ficar com o marido, com o filho homofóbico, com o filho gay. Então, a situação da mãe, de ver a sua família ser destroçada, a mãe não é só um coadjuvante, a mãe é vítima direta da homofobia. Bom, eu vou... Obrigado, Maju. Eu vou fazer uma pergunta de alguém que está fora de São Paulo, e depois a gente tem uma nossa funcionária que está de licença maternidade, mas ela tem uma irmã lésbica que mandou um depoimento. E daí a gente vai botar aqui para ouvir. O pessoal está, primeiro, agradecendo aí pela oportunidade de trazer essa questão LGBT por uma visão de um outro lado, que a gente não tinha essa perspectiva, então o pessoal está elogiando e agradecendo bastante por essa oportunidade. E a pergunta é com relação a como foi a aceitação dos irmãos, principalmente irmãos, né, no caso do gênero masculino. Como foi a aceitação dentro dessa realidade? Bom, eu tenho 2 meninos, né? O Felipe e o Guilherme. Totalmente opostos de personalidade, inclusive um introvertido, outro extrovertido, uma gosta mais de exatas, outro de humanas, e totalmente. E quando eu descobri a questão do Felipe, a gente conversou, eu tive um problema sério com o Guilherme, que é o mais novo. Que o Guilherme sempre foi muito ligado com o pai, e o pai criando o menino como machista, né, nesse sentido. Homem joga bola, homem gosta de carrinho e tal. E logo no começo, um dia ele chegou para mim e falou assim: mãe, eu não quero esse irmão. Eu tenho vergonha, eu nem vou ser mais amigo dele no Facebook. Porque os meus amigos olham lá no Facebook e veem que ele é meu irmão. E eu tive que conversar bastante com ele, entendeu? Assim, no sentido de dizer: Gui, mas ele continua sendo seu irmão, o amor de vocês é o mesmo, ele não mudou, né? Se ele namora um menino e você tem a tua namorada, ele tem a namorada dele, vocês têm cada um a sua vida, e vocês são irmãos, vão ser o resto da vida, né? Um dia eu não vou estar aqui, vocês vão contar um com o outro, tal. Mas foi um processo complicado. Mas hoje, inclusive, eles saem os 4 juntos, sabe? Graças a Deus. Assim. Mas doeu bastante o dia que ele chegou e falou: não quero esse irmão, eu não quero ele no meu Facebook, eu tenho vergonha, porque na escola eles tiram sarro de mim. Então, não era só o Felipe que sofria bullying. O meu mais novo também sofria bullying na escola, de gozações por causa do irmão. Então, é a família inteira que sofre. É bem isso. E quando as pessoas falam: orgulho de quê? E ficam gozando do orgulho LGBT, do Pride. O orgulho é justamente para se contrapor a essa vergonha que as pessoas querem que a gente sinta, mas nós não sentimos. E eu acho que é um grande papel nosso, porque eu tenho certeza que o Guilherme ele não vai ser um homem homofóbico, né? Ele tem a namorada dele, tem a vida dele, aceita o irmão do jeito que é. E eu acho que assim, a gente também, como mãe, como pai, tem esse papel, né, de aproveitar as nossas crianças, né, educar as nossas crianças para que elas encarem esse mundo de outra maneira também, né?
É um processo. Clarice, como é que foi lá na sua casa? Os irmãos do Yuri. Na verdade, foi assim. Como meu marido morreu e eles eram todos pequenos, o mais velho tomou praticamente o lugar do pai, né? Bom, encurtando, quando eu fiquei sabendo, eu acabei contando para minha irmã, e o meu filho não queria que eu contasse para o meu mais velho, de medo do mais velho, porque ele tinha o mais velho como pai. E eu também estava com medo, porque eu falei, se ele não aceitar, o que eu faço? Mando o hétero embora, fico com o gay, mando o gay embora, fico com o hétero, eu quero os dois. Aí um dia minha irmã falou, deixa que eu falo com ele. Aí eu falei, caramba, né? Aí a minha irmã conversou com ele, saiu com ele, não demorou 5 minutos, meu filho voltou, parecia uma bala. Chegou no irmão e falou, eu sou teu irmão, você é meu irmão, nós estamos para o que der e vier. Bonito, né? Agora o pequeno. Meu Deus do céu, preciso contar porque pequeno, levei 1 ano e meio. Um dia eu estava lavando louça e eu falei, ele vai ficar sabendo pela boca dos outros, vai ser pior, né? Um dia eu estava lavando louça e eu falei, é agora. Cheguei e falei, filho, acontece... Ai, qual o problema, mãe? Estou indo lá na rua brincar. Graças a Deus. Muito bom. Aproveitando a pergunta, a Malu, que trabalha no RH do Amidos e do Cacau, ela é irmã de uma mulher lésbica e ela mandou o depoimento dela para a gente também, acho que ajuda a responder essa pergunta. Oi, pessoal. Aqui é a Malu. Para quem não me conhece, eu sou gerente de recursos humanos para a unidade de cacau e chocolate aqui no Brasil. E a partir de julho também vou assumir um novo papel aí com Amidos e Adoçantes. Bom, eu conversei um pouquinho com o William e a pedido dele estou fazendo esse vídeo. Eu não posso estar aí presente com vocês na sala porque eu estou num momento muito legal, zero glamour, tá? Eu melhorei a cara antes de mandar esse vídeo. De licença maternidade, né? Então eu tô aqui curtindo o meu pequenininho, Gustavo, que tá com 3 meses. Mas eu comentei com ele que é um tema que eu acho super importante, principalmente o tema desse Pride Talks, que fala sobre família, dos LGBTs, etc. Eu achei muito legal, né? Porque a gente fala muito sobre como é a vivência, né, de quem é LGBT, mas e como fica para a família quando chega essa notícia, né? E não é todo mundo que sabe, até porque a gente não fica divulgando nada, porque não tem que divulgar, porque é uma coisa natural. Eu tenho 2 irmãos e a minha irmã mais nova, a Thaís, ela é lésbica, né? E aí o William pediu para eu contar um pouquinho como foi essa experiência com a minha irmã e também meu papel junto com ela, que eu acho que hoje temos muitas mães, né, presentes aí para contar como que é esse apoio, etc. E realmente é um sentimento bem forte, diferente. E o meu papel de irmã, como que ficou, né? A Thaís, ela é 6 anos mais nova que eu. Quando ela nasceu, meu pai brincava que que minha mãe, quando voltasse do trabalho, ia encontrar com ela perto lá da balsa, porque a gente é de Santos, né, pedindo carona porque tava indo pro Guarujá surfar. Ela sempre foi mais espivitada, né, meus pais nunca foram chamados na escola bem por minha causa, nem pelo meu irmão, mas pela minha irmã, sim. Então, ela sempre teve um estilo um pouquinho mais diferente da gente, né? Minha família, ela é bem tradicional. Tem um colégio em Santos que até até 1999, que foi quando eu me formei, só estudavam mulheres, né? Então, eu estudei nesse colégio, minha mãe estudou nesse colégio, minha tia, minha avó, né? Então, é um colégio católico, bem tradicional mesmo. Então, minha família tem essa questão forte do tradicional. E a minha irmã, quando saiu do armário, né, quando se descobriu, porque para ela também foi um processo de descoberta,
que eu acho que aconteceu cerca de 6 anos atrás, né? Eu tô casada há 7, no meu casamento ela foi com um ex-namorado. E foi quando ela terminou com esse namorado que ela entrou nesse processo de descoberta dela, né? Da sexualidade, da orientação sexual dela. Foi um processo que não foi rápido, né? Levou um tempo para ela. E a gente via que ela estava passando por um conflito, né, que acabava resultando e afetando outras áreas da vida dela, mas a gente não sabia exatamente o que era, né? Quando ela percebeu, quando ela resolveu então tomar isso e anunciar, ela não conversou comigo. Ela conversou primeiro com os meus pais, o que para mim foi uma surpresa, né? Porque eu acho que eu e ela, a gente sempre teve uma relação próxima, né, de confiança, e eu tenho mais flexibilidade, né, assim, por dizer, na família, né, por convivência, por amigos, por onde eu costumo frequentar e etc. Mas ela não contou pra mim, ela contou primeiro para os meus pais. Acho que eles estavam cobrando um pouquinho isso dela e ela quis então colocar logo de uma vez na mesa. Eu achei muito corajoso, né? Foi um ato de coragem, principalmente por causa de toda essa tradição e estilo que meus pais têm. E na época eu senti, minha mãe conversa muito comigo, né? E minha mãe trouxe isso de uma dificuldade na aceitação, até questionando se de fato era realmente uma coisa que é da Thaís, porque ela é lésbica, ou se ela tá fazendo isso por rebeldia, né? De fato é assim, mas como ela sempre foi mais diferente, frequentava lugares diferentes, né? A atuação profissional dela também, a gente ficou, poxa, veio, o que é? E eu acho que meu papel nesse momento foi muito de ajudar, e ainda é, de ajudar numa mediação, né? Então, toda vez que ela faz algum comentário, que tem alguma coisa, minha mãe vem conversar comigo e falar, poxa, sua irmã fez tal coisa, sua irmã falou tal coisa, olha o que ela tá querendo fazer, como vai ser? E aí eu entro com, poxa, mãe, mas se fosse um homem, né, se ela tivesse com um namorado, como que você aceitaria, né? De onde que tá seu sentimento, né? Então, eu hoje tento ficar muito próxima à minha irmã para ajudá-la, mesmo quando ela não sabe. Muitas vezes a minha irmã nem sabe dessas conversas, ela não sabe que eu tenho muitas vezes esse papel de facilitação e nem precisa ficar sabendo. Eu acho que eu sou irmã dela, amo muito e quero ajudá-la. Acho que até para mim, né, como irmã, quando ela saiu do armário, não foi tão simples entender que isso estava acontecendo com ela. É interessante que a gente tem amigos e aceita e apoia, porque tem que apoiar, porque é o certo, porque as pessoas são diferentes, mas a gente sente diferente, né? E conversando com ele, ele perguntou, você acha que teria sido diferente se ela tivesse te procurado primeiro? E eu acho que sim, né? A gente quer estar mais próximo, a gente quer apoiar mais. Eu gostaria de apoiá-la muito mais do que eu faço, mas eu faço o meu melhor. Então é isso, não quero demorar muito porque vídeo longo fica chato. Queria muito estar participando da conversa com vocês, mas espero ter contribuído um pouquinho com a minha experiência, bem breve, né, e falado um pouquinho desse meu papel de irmã e mediadora dentro da minha família, tá bom? Continuem aí com a conversa, que eu sei que vai ser muito produtiva e muito esclarecedora para quem está assistindo e às vezes não passa por isso ou passa e não sabe como lidar. Tá bom? Um beijo grande. Vou voltar pro meu pequenininho que daqui a pouco acorda. Beijão. Eu acho que o que fica de mensagem aqui da Malu é que não importa se você é irmão, ou se você é mãe, ou se você é pai, ou se você é amigo, todo mundo tem um papel de fazer essa mediação e de ajudar os outros a entenderem por que aceitar é melhor
para todo mundo, né? A gente passou 2 minutinhos aqui, eu só queria elencar alguns pontos que a gente falou, para a gente sair daqui pensando e refletindo ainda. Então, a gente falou sobre culpa, vergonha, a gente falou sobre o impacto no casamento, né? A gente falou sobre a dificuldade que é com os outros filhos. A gente falou que, por mais que não tenha preconceito, quando é na casa da gente é diferente, por mais que você tenha todo um aparato, né, de se preparar. A gente falou que às vezes não quer acreditar. Acho que são pontos para a gente levar daqui. Agora, só para a gente finalizar, eu queria pedir uma frase das nossas convidadas para a nossa plateia levar e continuar pensando também. Quem quer começar? Bom, aqui só para as pessoas. Bom, eu queria agradecer a oportunidade. Confesso que eu não sou muito de disposição, não foi muito fácil, né? Mas assim, estou muito feliz por ter participado, né? Faço isso muito por amor ao meu filho e por tudo que eu puder fazer por todos os outros, tal. E eu gostaria só de deixar a mensagem, mas assim, eu acho que respeito. Eu acho que a gente tem que começar a respeitar o outro do jeito que ele é. Permitir que o outro seja, permitir não que a gente não permite, mas vamos ver, né, ter respeito pelo outro da maneira que ele é, né? Deixar que o outro seja o que ele é, para ser assim ele vai ser feliz. Eu acho que é isso que eu queria que o pessoal refletisse um pouquinho. Obrigado. Quem quer falar? Então, eu estava aqui pensando que a gente possa ser mais humano, que a gente possa ser mais afetado por tudo que está ao nosso redor, que a gente possa desamortecer, sair do virtual, sem nenhum preconceito ao virtual, mas que a gente possa ser afetado de verdade pelas coisas que nos rodeiam, porque sem isso a gente não faz empatia. E sem empatia você vai continuar tendo preconceito e vai ficar falando do próximo mais longe, mas o próximo mais próximo vai continuar sofrendo a sua maldade, né? E eu também queria muito agradecer, porque vou chorar agora, mas toda vez que eu chego assim, que eu vou falando nessas coisas, eu vou assim pensando que é por ela mesmo, né? Que seja assim, que cada um possa sair com uma semente de pensar na dor do seu irmão, né? Nesse mundo, né? É isso. Obrigada, queridos. Só falar uma frase que a gente usa no Mães pela Diversidade. Tire seu preconceito do caminho, porque nós vamos passar com o nosso amor. E outra frase do Mães pela Diversidade, que é muito política e a gente usa muito, é que os nossos filhos não vão ser estatística. E, mais uma vez, convido a todos a defender a criança LGBT, porque eu apresentei elas para vocês hoje. Ela existe, gente. Então, eu convido todo mundo para proteger a criança. E tem uma frase que passou desapercebida, mas me tocou demais, que você falou que que o preconceito é o combustível... Não, a ignorância é o... Eu até anotei. A ignorância é o combustível do preconceito. Frase linda essa. Até anotei, vou usar e vou dar crédito para vocês. Ignorância é o combustível do preconceito. Linda frase. Em nome da Cargill e de todas as pessoas LGBT, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, a coragem e o amor de vocês, porque a gente sabe que não é fácil essa exposição. Para finalizar, a gente vai passar o vídeo da Semana da Diversidade 2018 e já está rolando um outro evento global que é para falar sobre mulher e interseccionalidade. Quem puder assistir, a gente vai passar nesse telão, vai agora até meio-dia. O evento é em inglês. Obrigado.
Houveram questões a respeito se eu era casado, se eu tinha filhos, né? São questões de ordem bastante genéricas. Né? Então, um questionamento direto sobre esse fato, não. Já fui questionada, mas no meu caso também, como eu sou solteira, e para mim nunca influenciou muito. Então, acho que o entrevistado tem sempre assim, chegar no horário, buscar entender o que é a vaga. É muito importante você conhecer quais são as expectativas da empresa. Não diretamente, não. Claramente não. E se já duvidaram, eu espero ter provado o contrário. É normal. Entrar, fazer o que eu tenho para fazer e sair. Vou e saio tranquilamente. Você vai para uma entrevista e logo de cara é perguntado se você quer casar, se você quer ter filhos. É um questionamento que às vezes a gente pensa, será que eu não vou atender a expectativa por querer casar ou querer ter filhos? E se eu não quiser ter, não é por causa do meu emprego, pode ser uma opção pessoal. Para ir a uma entrevista de emprego, requer toda uma preparação psicológica, não só por conta do nervoso que é ir numa entrevista de emprego. É mais um receio de aceitação sobre minha estética e meu cabelo. E se em algum momento eu vou sofrer alguma discriminação por isso. O que é essa boa aparência? Eu não poder expressar as minhas raízes? Porque eu sei do meu potencial como pessoa, como profissional, e eu também sei dos meus limites. Mas eu não sei se todas as pessoas acreditam nisso. Se as pessoas confiam numa pessoa com deficiência física. Sou lésbica. Já sofri diversas formas de preconceito, mas a que mais me incomoda e me constrange até os dias de hoje é o simples fato de ir a um banheiro público. As pessoas me olham como se eu fosse um ser estranho, um ser de outro mundo. Tem aquelas que são cruéis, que não apenas sentem-se incomodadas, mas que olham com raiva, repulsa, reprovação. Eu sinceramente evito ao máximo ir a esses banheiros. É um tormento, porque eu sempre saio de lá com uma sensação horrível. Gente, na boa, não dá para ser assim. É um ser humano que está ali do lado, independente de qualquer condição ali, qualquer situação, qualquer escolha, qualquer momento de vida. É um ser humano que está colocado ali. Eu fico super triste de ouvir os dados. Eu acho que isso é meio você tomar um soco aí de falar assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que só a tristeza por saber que há muito ódio, você não se parece, se você não se enquadra naquele grupo, você não é merecedor, você deve ser infeliz, sua vida deve ser mais difícil. É uma perspectiva totalmente diferente daquela que eu tinha. Alguma coisa para mim que é rotineira, para outras pessoas é uma experiência, né? Cada vez que entra, será que alguém vai me olhar de uma forma estranha? Uma coisa é você ter a sua opinião a respeito de um determinado assunto, que você tem a sua ótica para analisar. E a outra é você se colocar na posição da outra pessoa. Me toca bastante, porque é muito diferente. Em especial, uma delas eu conheço e eu lamento muito que ela tenha que passar por isso. Na verdade, eu tenho uma irmã lésbica e eu sei o que ela passa. E eu sei
ainda tudo que ela vai passar. Eu fiquei bastante sensibilizada de saber que isso acontece no nosso meio. A gente ainda tem pessoas que duvidem da capacidade de alguém ou julguem alguém pelo que elas olham ou imaginam que elas sejam sem nem mesmo conhecer. Às vezes, para a pessoa que está sendo empática, talvez para ela não possa parecer algo importante ou possa não fazer tanta diferença. Mas para o outro que já está se sentindo desvalorizado, para o outro faz uma diferença muito grande. Que o diálogo, a conversa, ela é uma excelente chave para mudar muita coisa dentro da gente.